Irmãos, quero dizer que é um prazer muito grande, uma alegria estar aqui com vocês. E depois de ter esse banquete espiritual durante a adoração, com a exposição do pastor Sami, enquanto ele estava falando, e eu estava anotando, não era para criticá-lo não, eu fico anotando mesmo, não é? E sobre esses 3 pontos que o Senhor deixou bem claro, o Senhor terminou, descansou e abençoou. E quando ele estava falando sobre essa questão da bênção que Deus dá quando nós nos reunimos e nos congregamos, irmãos, essa é uma realidade espiritual visível espiritualmente e sentida palpavelmente e visivelmente. Não é? Quando ele estava falando, eu digo, eu espero que ele vai entrar no Salmo 133. E aí, quando eu passei para o Salmo 133, ele entrou no Salmo 133. E sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer, antes de entrar no nosso texto hoje pela manhã, uma das necessidades indispensáveis e um dos meios de graça na Escritura Sagrada é a comunhão com os santos. Está na confissão de fé. A gente fala muito da perseverança dos santos. Mas não existe perseverança de santos fora da comunhão com os santos. E comunhão presente. E quando ele leu o Salmo 33, que é um dos meus salmos favoritos, já fiz exposição muitas vezes, vocês podem perceber que o primeiro versículo do Salmo é sobre a comunhão. Como é bom, e você pode interpretar, eu não vou fazer exposição do Salmo 133, ele mencionou muito bem no contexto da exposição dele. Como é bom e como é agradável. E você pode pensar na palavra bom, no adjetivo aqui, em várias maneiras. Mas aqui, no bom, no sentido de um momento feliz, esse estado de espírito, que não depende das circunstâncias nossas, mas nós experimentamos a bondade do Senhor. Como é bom e quer também o quê? Pense em coisas agradáveis, e a Bíblia diz, quando estão, viverem, não é só estarem, viverem unidos os irmãos. Isso aqui nós chamamos da comunhão mística dos santos. Ele dá 2 exemplos e depois termina mostrando que isso tem tudo a ver com a perseverança dos santos. Quando ele diz aqui, ali ordena, comanda o Senhor, o Yahvé, o Deus Criador dos céus e da terra, ali onde nós estamos, ordena, comenda o Senhor a sua bênção. E no texto hebraico, a sua bênção significa vida para sempre. Então, fora da comunhão com os santos, não existe perseverança de santos. E aqui está falando, irmãos, da comunhão de forma presente também, vivida. Eu pensei até de fazer uma exposição que eu tenho sobre a comunhão dos santos, mas eu gostaria de pedir aos queridos irmãos para abrirem a palavra infalível, inerrante, inspirada, invencível, suficiente e eficiente de Deus. A única palavra no mundo inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não existe nem outra palavra de Deus no mundo, exceto as Escrituras inspiradas por Deus. Essa é toda a autoridade nossa. Eu gostaria que vocês abrissem em Mateus capítulo 4.
início do ministério público do Senhor Jesus, segundo o evangelista Mateus. E vocês já perceberam que os evangelhos não são biografias do Senhor Jesus, porque eles se concentram somente nos últimos 3 anos e meio da vida do Senhor Jesus. Alguns evangelistas dão um pouco mais de ênfase no nascimento do Senhor Jesus, como é o caso de Lucas e Mateus, mas Marcos já passa direto para o ministério público do Senhor Jesus, assim como o apóstolo João também. Mas eu queria só ler, porque praticamente o primeiro e o segundo capítulo de Mateus é sobre o nascimento do Senhor Jesus, a fuga para o Egito, e de repente você chega no capítulo 3, quando já começa Jesus aos 30 anos, e a pregação de João Batista, o primo dele, que era mais velho que ele apenas 6 meses, anunciando o Senhor que viria. Jesus é batizado por ele, depois vai para ser tentado. E aí nós chegamos em Mateus capítulo 4, e eu vou ler do versículos 12 a 17. E aqui Mateus vai começar a registrar o ministério público do Senhor Jesus. Ministério público do Senhor Jesus. Lucas diz que ele estava com 30 anos quando ele começou o ministério público dele. Agora, como eu já falei, sempre ensinei para os meus alunos também, e o Sami estava lá em Boston quando eu falei, a Bíblia, por ser o livro divino, tem que ser lido em câmera lenta. Eu não medito em comentários. Eu medito nas Escrituras e leio comentários. Eu não submeto as Escrituras aos comentaristas, eu submeto os comentaristas à autoridade das Escrituras. Então não tenho que concordar com eles em tudo. Portanto, leiam a Bíblia em câmera lenta. O que eu quero dizer com isso? A gente fala de meditação, pessoas têm muitas ideias de meditação, mas meditar é ler em câmera lenta, tentando ver o que você está lendo. Sua imaginação faz parte disso. Não a sua ficção, mas a sua imaginação faz parte disso. Tentando ver o que você está lendo, sentir o que está lendo, saborear o que está lendo, pensar naquilo que está lendo, orar sobre aquilo que está lendo, em câmera lenta. Experimentar a iluminação do Espírito Santo de Deus. Há mais coisa neste livro do que você pode imaginar. Janeiro deste ano, no dia 12 de janeiro, pela graça de Deus, eu vou completar 50 anos de ordenação ao Sagrado Ministério. E quem sustenta a gente, irmãos, são os meios de graças que o Senhor nos deu. E quando eu falo meios de graças, eu não estou falando simplesmente da Santa Ceia, do batismo, etc., mas estou falando esses exercícios que Deus nos mandou fazer e ilustrou nas Escrituras Sagradas. Meios de graça são o quê? Você vai encontrar, são exercícios e práticas que você vai encontrar nas Escrituras ensinadas pelo próprio Senhor. Por exemplo, meditar nas Escrituras. Esse é o meio de graça. Você não somente tem exemplos, mas tem comando nas Escrituras. Bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, leia em câmara lenta. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei, medita de dia e de noite. Esta pessoa será como árvore plantada junto à corrente de águas. Não é que estava aqui botar água perto dela, não, é como plantada junto a correntes de águas, que
no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, que no devido tempo dá o seu fruto. E tudo quanto ela faz, o que é que diz lá o verbo? Não tem nada a ver com teologia da prosperidade ali, viu, irmãos? O verbo é prosperar, mas não está falando com teologia da prosperidade, vai ganhar casa. Não. O que ele quer dizer é o seguinte, é que Deus vai terminar tudo aquilo que Deus determinou na vida dessa pessoa para que ela... É nesse sentido. Prosperar, quando Jesus diz para Josué, faze isso, eu estou contigo e tu vais prosperar. Em outras palavras, você vai terminar a obra que eu chamei você para fazer. Você vai conquistar essa terra. O Senhor Jesus prosperou. Ele veio, chegou aquele momento que você citou lá, o Tetelestai, está terminado na cruz. Então vamos abrir, e eu vou ler para vocês em câmera lenta, e nós vamos estudar esse texto aqui juntos. Lembre-se do que eu já falei aqui. Que está o Senhor Jesus, se encontrou umas duas, pelo menos talvez umas 2 ou 3 vezes no máximo com João Batista. E a primeira vez foi quando o Senhor Jesus veio para ser batizado por ele no Rio Jordão. Quando ele falou para alguns de seus discípulos, olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os primeiros discípulos do Senhor Jesus eram discípulos de João Batista. É só ler João capítulos, os primeiros capítulos de João. Mas aqui diz a Bíblia. Diz assim, o contexto aqui, depois daqueles 40 dias, etc. Vejam o versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João Batista, fora preso, retirou-se para Galiléia. Onde é que ele morava, irmãos? Cresceu em Nazaré. Mais ou menos do lado oeste, alguns quilômetros ao lado do lado oeste do Mar da Galiléia. E a propósito, quando vocês lerem a Bíblia, por favor, tem um mapa na sua frente, que isso é história. Retirou-se para Galiléia. E aí vem o versículo 13. Pode observar aqui. Ouviu, não sabe como, mas ele ouviu, que aquele que eu anunciava, o seu precursor, que estava fazendo seu ministério, agora está preso, não pode mais pregar. Preso. E veja todas as geografias aqui, viu, irmãos? Geografia é muito importante. Geografia e tempo e pessoas. Tem 3 coisas na Escritura Sagrada que você tem que ler e prestar atenção. Geografia, ou seja, lugar, tempo e pessoas. Porque é nessas dimensões que nós vivemos. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade de pescadores, situada à beira-mar, e a gente sabe que é o Mar da Galileia. Veja os detalhes de Mateus aqui. Nos confins de Zebulon e Naftali. Ele agora está se referindo a Josué, quando foi a divisão da terra. Essa região era a região das tribos de Zebulon e Naftali. Próximo, declaração. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Vocês ouviram a frase do Sami hoje que eu gostaria que vocês lembrassem sempre. O que Deus começa, Deus termina. Vocês depois vão entender por que é que essa profecia aqui tinha que se cumprir. E aqui era a profecia de Isaías, que a proposta tem um salmo, se não me engano é o Salmo 105 ou 107, que tem essa mesma descrição aqui de Isaías. Diz assim, veja bem, terra de Zebulon, terra de Naftali, isso é divisão da terra de Josué. Caminho do mar, Galileia dos gentios. E quem não é judeu? E havia muitos gentios lá, inclusive 10 cidades chamadas Decápolis, que significa, em grego, as 10 cidades. Tudo há muito gentio, mas não somente isso. O povo
E aqui ele está usando outra palavra que é referente aos judeus. The Laos. Os gentios, os etnos e os laos. O povo que jazia em trevas, é uma profecia, 700 anos antes. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma mensagem de João Batista. Só que João Batista pregava o rei que estava vindo, ele pregava o rei que chegou. Senhor, nós vamos te pedir mais uma vez que tu abras os nossos olhos para entender o que de outra forma nenhum de nós poderia entender. Abra a nossa mente para os nossos olhos para ver aquilo que nenhum de nós poderia ver com clareza. Abre as nossas mentes para entender o que do contrário nós nunca poderíamos entender. Abre o nosso coração para crer naquilo que de outra forma nós nunca poderíamos crer. Tudo para louvor da tua glória, a edificação do teu povo e o encorajamento para alcançar aqueles que ainda não viram, não entenderam e não creram. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, deixo esse texto aí com vocês e só para apressar um pouquinho, ele disse que eu tinha até 2 horas da tarde, mas eu tenho que viajar para Mississippi ainda hoje, né? Ele não disse isso não. Se houver um avivamento, a gente continua, senão a gente vai almoçar. Mas veja bem, eu só queria chamar a atenção, eu vou dividir esse texto em 3 perguntas. Eu não sei como vocês meditam nas Escrituras. Quando eu leio a Bíblia em câmera lenta, eu quero ver, eu faço perguntas, e eu quero ver se eu posso ver e ter as respostas do texto que eu estou lendo. Não trazer as minhas respostas, mas ver como a Bíblia responde à pergunta que eu tenho. Para os mais sofisticados, simplesmente significa exegese. Mas exegese é você fazer pergunta e procurar ver a resposta que a Bíblia lhe dá. Ou aqui, ou no outro texto que está relacionado a ele. E a propósito, eu não só prego 3 pontos. Eu não tenho esse negócio de mensagem 3 pontos. Se tem, eu vejo 3 pontos, muito bem. Se não, tem que ser 10 pontos. Como é que você vai pregar os 10 mandamentos usando 3 pontos? Nem a propósito, aqueles que usam 3 pontos, podem observar o seguinte, que eles têm subpontos para cada ponto. Então aí já chega a 15 pontos. Mas muito bem. Mas eu aqui tenho três perguntas. Quando eu estava uma vez meditando nesse texto, me vieram essas 3 perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira pergunta é a seguinte: por que Jesus deixou Nazaré, a cidade, viu? Uma vez estava pregando no céu, talvez no Brasil, no interior, e quando eu disse que Jesus deixou Nazaré, lá Nazaré é o nome de mulher, né, muito conhecido. E alguém começou a pensar, e nem sabia que Jesus era casado. Não, Nazaré era o lugar, tem que explicar para o pessoal lá. Jesus deixando Nazaré. Vocês estão vendo o movimento. Vocês cuidado com o que vocês falam, porque vocês nunca sabem o que o pessoal está pensando. Jesus deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Depois vocês vejam lá o Mar da Galileia, Cafarnaum no norte, a beira-mar. E você percebe aqui nos 2 verbos claros que ele deixou para ir morar em outro lugar. E Jesus depois nunca mais voltou para morar em Nazaré. Situado à beira-mar, já vi muitos pastores usando esse texto aqui para dizer, está vendo, eu devia arranjar uma casa na beira da praia. Jesus, quando começou o ministério dele, foi logo na beira-mar. Só que ele esqueceu o seguinte, ele foi morar com pescadores, irmãos. Não tinha nada de que vocês estão pensando desse resort. Nos confins de Zebulon e Naftali. A minha primeira pergunta é, por que Jesus deixou Nazaré? A segunda pergunta,
para que Jesus foi morar em Cafarnaum? E, por favor, no meu caso aqui, no português, eu estou enfatizando as perguntas certas. Por que quer dizer a causa. Para que quer dizer o que? O objetivo. Então, primeira, por que Jesus deixou Nazaré? A segunda, para que Jesus foi morar em Cafarnaum? E a terceira, que está no versículo 17. E o que é que Jesus fez nesses lugares? O que é que Jesus fez nesses lugares? Então, em primeiro lugar, vem comigo para a pergunta, por que Jesus deixou Nazaré? Uma vez, eu sempre tenho... A gente já tem 8 netas, 3 netos, um bisneto de 7 anos e uma bisneta chegando em fevereiro. Então, moram tudo na mesma cidade, tudo pertinho de nós. Então, algumas noites durante a semana a gente sempre se reúne. E todos eles sabem que a gente vão lá para a nossa casa e vovô vai orar e nós vamos comer. E depois vovô vai sentar todo mundo ao redor da mesa lá na sala e vovô vai ler a Bíblia. Para eles, para os pequenos também. É impressionante. Quando eu leio esse texto aqui, pergunto assim para os pequenos, por que Jesus deixou Nazaré? A resposta não está tão clara, não está, irmãos? Veja bem. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia e deixou Nazaré. E às vezes ele fica olhando para mim e diz, vovô, que tipo de pergunta é essa? Ele deixou Nazaré porque escutou que João Batista estava preso. Dá. Não, eles nunca falam dá para mim. Quer dizer, que pergunta é essa? E eu digo para eles, vocês já viram que se eu fizer essa pergunta, qual a primeira coisa que vem? Deixou Nazaré porque ele ouviu que João foi preso. E a propósito, nem foi atrás de João, já notou, né? Não foi nem visitar João na cadeia. Uma notícia triste. O que você faz quando você escuta notícia dessas? Que alguém, o seu primo, seu precursor, fazendo uma obra fenomenal, lhe preparando o caminho, de repente é colocado na cadeia. Como é que você vê isso? Aí quando eles dizem para mim, olha, vovô, João se retirou para Galiléia porque Jesus se retirou, porque ouviu que João estava preso. E eu digo para elas, a sua resposta está correta, mas é incompleta. E eu vou mostrar por quê. Porque ela está olhando, nós estamos olhando aqui pelas causas naturais que motivaram Jesus para começar o seu ministério público. A causa natural. Ouviu que João estava preso e agora ele entendeu que era o momento dele sair de Nazaré para começar o seu ministério em Cafarnaum. Meus queridos, se vocês começarem a entender que tudo que Jesus falou, tudo que Jesus pensou, tudo que Jesus fez, que estão registrados nas Escrituras, tinham a ver com a história da redenção, vocês começam a entender que esta causa aqui, que foi apresentada, é correta, mas é incompleta, porque a questão é o que é que a prisão de João tinha a ver com a história da redenção. Eu gostaria que vocês começassem a viver a vida cristã por essa perspectiva. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas, o Sami já falou sobre isso, boas e ruins. E geralmente, tem mais, você pode ver por 3 perspectivas. Uma, porque muitas vezes acontecem coisas difíceis e horrendas na nossa vida como consequência do nosso próprio pecado, e a gente sabe. Se você é salvo, o Espírito Santo convence. Isso aqui é consequência do seu pecado. O que você tem que fazer? Fazer feito como Davi, Salmo 51. Vai para o Senhor e pede perdão. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Uma nota de rodapé aqui para vocês. É que eu tenho tempo aqui só para compartilhar com vocês as Escrituras e a minha peregrinação também. Casado com a filha mais bonita do pastor Francisco. O Augusto não concorda com isso? Não. E está certo. Quer dizer, está certo não concordar. Né? Agora, dia 28 de novembro, esse mês, a gente vai fazer 49 anos de casados.
Mas tem coisas que acontecem que nós entendemos perfeitamente a consequência do nosso pecado. E o que é que você vai fazer? Primeira coisa é lembrar das promessas de Deus, não é isso? Se é como igreja, você vai lembrar, segundo as Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira coisa é o quê? Não é orar, não. A primeira coisa é o quê? Se humilhar e orar e me buscar e abandonar os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Mas outra promessa é aquela que Davi falou: coração quebrantado e contrito, não desprezarás. Ó Deus, se corre para a confissão. Só uma nota de rodapé. O seu professor tem muita nota de rodapé. Não se incomoda não que eu vou terminar na hora certa aqui. Muita nota de rodapé. Irmãos, quantas vezes eu tenho ouvido falar, isso é uma nota de rodapé, sobre oração. E parece que o pessoal diz que a oração só tem 3 respostas, né? Não, espera, e você nunca vai receber a resposta. Eu queria dizer para os irmãos que na Bíblia existem pelo menos 3 orações que Deus responde imediatamente. E vocês têm que saber dessas orações. Deus prometeu responder imediatamente. E sabe quando é a oração que Deus responde imediatamente? É a oração de confissão de pecados. Se confessar, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados, por exemplo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, olha, se quer diante de Deus, imediatamente, não espere não. E Deus responde essa oração. Pode ser que o diabo chegue e diga, coisa nenhuma, tu és pecador mesmo, a sua... Não. Então nós sofremos por causa da consequência dos nossos pecados, muitas vezes. Nós sofremos porque nós vivemos num mundo pós-queda, ficamos doentes, perdemos emprego. E nós sofremos também quando nós obedecemos ao Senhor. Somos fiéis ao Senhor. Deus diz que o que agoniava Ló, né? Em Sodoma. A Bíblia diz, Tiago, Judas diz que o que agoniava o justo Jó era ver o quê? O pecado ao redor dele. Isso caracteriza a gente, irmãos, como crentes. O que a gente está ouvindo, a gente estava conversando de agora sobre o que acontece no nosso país, ao redor do mundo. Isso aqui é agonia, irmãos. João está preso. E Jesus vai para Nazaré. Causas comuns. Mas eu queria dizer para vocês que a resposta aqui, que nós chamamos baseada em causas naturais, a Bíblia deixa bem claro que não existem causas naturais. Que acontecem e alguma coisa vem lá. Não existe causas naturais, irmãos. As causas naturais nas Escrituras são as mais sobrenaturais que você pode imaginar, porque Deus determinou de antemão para realizar o seu propósito. As causas naturais são determinadas por Deus. Por isso que Romanos 8 diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é que acontece alguma coisa errada e de repente você diz assim, aí Deus diz, puxa vida, nem sabia que ia acontecer isso com Elias. Deixa eu arranjar um jeito aqui de... Não, mas causas naturais são determinadas por Deus. Deus guia os nossos movimentos geográficos, como guiou os movimentos geográficos de todos os seus servos, inclusive do Senhor Jesus. Você não está aqui por acaso não, irmãos. Você pode dizer para mim, pastor, eu vim hoje para a igreja, e a Eliane falou, né? E eu sei disso. Por exemplo, é uma causa natural e é uma resposta correta. Eu me encontrei ontem com o Heber Bittencourt, que foi aluno meu lá em Recife, há mais de 40 anos atrás, sei lá. E eu sabia que vinha aqui, ele disse, minha irmã Eliane está lá, vou mandar um texto para ela ir lá. E tive o prazer de conhecer a Eliane aqui. A Eliane veio. Eu falei, por que a Eliane veio? Não, porque o irmão dela, isso é a causa natural, irmão. O irmão dela escreveu para ela e ela veio. Irmãos, eu tenho uma outra resposta, eu tenho a resposta completa. Não é só a resposta correta. Eliane está aqui porque Deus queria que ela estivesse aqui.
E o meio que ele usou foi este. E eu vou querer mostrar isso para vocês, irmãos, porque a palavra de Deus mostra isso de uma maneira fenomenal. Fenomenal. A resposta completa está aqui no versículo 14. Você viu a causa natural. Jesus sai para morar em Cafarnaum. Mas a Bíblia diz que ele foi para quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, dizendo o seguinte, que um dia o Messias ia sair de Nazaré para morar na região de Zebulon e Naftali, ou seja, na região da Galileia. E quando chegou aquele momento, João Batista é preso por um Herodes mau, é colocado na cadeia e o Senhor Jesus sai para cumprir aquilo que estava determinado. Então não existe causas naturais. As causas naturais são as mais extraordinárias que você pode observar, porque é Deus que determina todas elas para alcançar os seus propósitos dentro da história da redenção. Por que ele saiu? Porque havia uma profecia, irmãos. E o que é que Deus usa? Deus usa os meios que ele determinou. Eu queria só que os irmãos entendessem o que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui. Vê da perspectiva das causas, vê da perspectiva de Deus. Vou dar só alguns exemplos. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Essa primeira parte eu vou descansar um pouco, mas depois eu vou terminar. Depois de terminar esse primeiro ponto, só preciso de 10 minutos mais e termino. Irmãos, veja um exemplo na Escritura Sagrada. Os irmãos lembram de José. José no Egito. Por que José foi parar no Egito, irmãos? Claro, porque os irmãos ímpios dele, com raiva dele, com inveja dele, resolveram um dia pegar aquele menino de 17 anos, o irmão mais novo também já estava lá, Benjamim, mas aquele filho de Jacó, 17 anos, que era um jovem íntegro, e que olhava os problemas que aconteciam e falava para o pai dele, resolveu um dia que os 10 irmãos resolveram fazer o quê? Vamos dar fim a essa pessoa. No final, não mataram por questões que a gente vê no livro de Gênesis, mas conseguiram vendê-lo como escravo para o Egito. A pergunta é, por que é que José chegou no Egito? Porque os irmãos maus os venderam para o Egito. Agora, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias. Conserva Mateus 4. Vem comigo para o Salmo 105. Salmo 105. Salmo 105 é um resumo da história da redenção do Velho Testamento, praticamente. Sobre tudo, Salmo 105. E no Salmo 105, você começa, veja como é que começa o Salmo. Rendei graça ao Senhor, invocar o seu nome, fazer conhecido entre os povos os seus feitos. Cantar-lhe salmos. Versículo 5, lembrai-vos das maravilhas de que fez, os seus prodígios. Aí você vai, aqui a história da redenção todinha, até chegar no versículo 16. Quando o povo de Deus era pequeno, e Deus tinha prometido através de uma profecia a Abraão que eles tornariam uma grande nação no outro país, Egito. Aí veja bem. Versículo 12. Então eram eles pequenos em número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro. E a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu os reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Aí um dia, a Bíblia diz assim, Deus fez vir fome sobre a terra. Havia uma profecia para Abraão. Abraão não sabia quais eram os caminhos naturais que Deus ia usar para levar a família de Jacó para o Egito e lá se tornar em 400 anos uma grande nação. E depois
ser enviada de volta para a terra prometida. Veja bem, aí quem fez vir fome sobre a terra? Quem fez, irmão, vir fome sobre a terra? Deus. E cortou os meios de se obter o pão. Os meios de se obter o pão, quem? De quem? Do povo de Deus. De Jacó e da sua família. E se eles morressem, irmãos, tínhamos um problema muito sério. A semente da mulher não viria. Se eles morressem, aquilo que Deus prometeu a Abraão, que seria da semente dele, também não viria. Aí qual é o caminho que Deus tem determinado? Veja o versículo 17. Adiante deles. O primeiro a chegar em Egito foi José. Adiante deles enviou um homem. José, vendido como? Os irmãos estão percebendo aqui as duas coisas juntas, irmãos. Qual é a causa que ele foi? A resposta imediata é o seguinte: os irmãos maus o venderam. A resposta correta e completa é qual? Esse foi o meio que Deus determinou para enviá-lo para o Egito. Tem mais. Cujos pés apertaram com grilhões e a quem puserem ferros. Isso foi a viagem dele para lá. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. E daí vem o resto da história. E depois você pode ir lá no Velho Testamento e você vê o que ele sofreu muito. Se ele chegou lá com 17 anos, ele ficou como escravo até praticamente 30 anos. Porque no capítulo 41, 42 diz, quando ele se apresentou daquela vez para Faraó, ele já estava com 30 anos. Chegou lá com 17. 13 anos. Depois teve 7 anos de fartura. Agora quantos anos no Egito? 20 anos. Depois dos 2 anos vieram os seus irmãos. Agora mais de 20 e tantos anos sem vê-los. E você chega naquele capítulo mais bonitos do livro de Gênesis. Eu tenho uma admiração muito grande por José. Eu sempre desafio os jovens. Uma vez eu estava pregando sobre José e disse, hoje à noite eu vou falar sobre Zafanete Pania. Aí eu perguntei, quantos de vocês já ouviram falar pessoas favoritos meus na Escritura Sagrada? Zafanete Pania. Ninguém sabia. Porque a palavra Zafanete Pania passa somente uma vez, quando José é apresentado diante do faraó, e ele reconhece a sabedoria e coloca ele como a segunda pessoa dele, colocou aquele nome nele, Zafanete Pania. Agora vem comigo, porque eu vou mostrar para vocês, quero mostrar para vocês, irmãos, que isso é a vida de vocês. Eu posso perguntar aqui, como é o teu nome? Emerson, por que você está aqui hoje de manhã? Você pode me dar todas as razões corretas. Emerson, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. São todos os meios que Deus usou para você estar aqui hoje de manhã. Eu posso perguntar para qualquer irmão aqui. Irmã, como é o nome da irmã? Raíssa. Você mora onde, Raíssa? Brainerd. Por que você mora lá em Brainerd? Não, você pode me dar. Não, você tem todas as razões naturais. Não, você tem todas as razões naturais. Você não tem? Não precisa ficar preocupado com isso. Mas sabe o seguinte: você tem todas as razões naturais para dizer: olha, a gente estava procurando casa, encontrou aquele lugar, estava barato, dava para a gente, nós compramos. É isso. Aí você vê isso como a causa natural, mais natural do mundo. E eu digo para vocês, não, tudo isso aqui tinha sido determinado por Deus para você estar onde você está. Isso é uma bênção onde você está. Não desperdice a sua geografia. Não desperdice o seu tempo. Nossa geografia é coordenada por Deus e todas as circunstâncias ao redor disso. Agora, eu vou fazer outra pergunta aqui. Muito simples. A Bíblia está cheia disso, a gente não vê. E não vê. E a minha vida também, por que é que eu estou aqui hoje? A causa natural, ele me convidou para vir, eu estava para vir, só queria ir na sua igreja, vai lá, o senhor fala na escola dominical, tá com a razão aqui, irmãos. Não, irmãos, eu estou aqui porque Deus queria que eu estivesse aqui hoje de manhã. E essas são as causas naturais que Deus determina, coisas que a gente nem pode controlar. Você não controla as causas naturais. Quem de vocês controla as causas naturais? A Bíblia diz, nós fazemos os planos, mas a resposta certa vem de quem? De Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Olha, irmãos, está cheio. Todos os movimentos do Senhor Jesus, o lugar onde ele nasceu,
Lembra, Jesus nasceu onde? Em Belém, né, irmãos? Onde é que estava José e Maria? No norte. A uns mais de 100 quilômetros. Vai para o norte. Aí está lá José e Maria, Maria grávida. Aí José olha assim para Maria e diz: Maria, esse menino é o Emanuel. Esse menino é o Messias. O Messias tem que nascer em Belém da Judéia, mulher. Prepara as coisas aí, vamos embora. Foi isso que ele falou, irmãos? Não, irmãos, eles estavam lá. E de repente Deus levanta o César Augustus lá em Roma. E ele faz um decreto para que todos os habitantes do seu reino fossem para a cidade de sua origem para se alistar. Se era para contar o nome de pessoas e impostos, isso é outra coisa. Mas, aí a Bíblia diz, por que José desceu, irmãos? Porque ele percebeu que ele tinha que ser alistado. A Bíblia diz, porque tinha que ser alistado. E José com Maria desceu para se alistar em Belém. E aconteceu, quando eles estavam lá, o que foi? Jesus nasceu. Irmãos, eles não estavam planejando nisso, mas, irmãos, aqui é Deus na história. Depois que olha para trás, a gente vê que Deus usou o quê? Tem muitas ramificações a decisão do César Augustus. Mas uma era claro, o Senhor Jesus, o Senhor Deus usou isso para o quê? Para determinar uma causa natural, para que José e Maria descessem para Belém e o menino nascesse lá. Irmãos, podia... E nossa geografia, irmãos, e todos os nossos deslocamentos, a Bíblia diz, foram determinados por Deus antes que nós existíssemos. Deixa eu deixar só uma palavra. Por exemplo, irmãos, amanhã. Eu falei uma vez, eu falava para o pessoal, irmãos, eu nunca vou no supermercado. Aí, o senhor nunca vai no supermercado? Não, irmãos, eu sou enviado para o supermercado. Eu não vou voltar para casa, irmãos, eu estou sendo enviado de volta para casa. Irmãos, o Senhor Jesus deixou isso bem claro, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ser missional é viver como enviado do Senhor, só isso. Assim como o Pai me enviou, eu te envio. O pessoal fala missional, é tanta coisa, tanto nome novo, que o que é ser missional? Ser missional é viver uma vida consciente de que você é um enviado de Deus. Então eu não vim para cá, eu fui enviado para cá. Claro que eu vim. Era o aniversário da Minca. E nós resolvemos vir. E quando você começa a ver, é Deus que faz tudo isso, irmãos. E por isso que eu quero viver como enviado. Eu vim para cá. Estou aqui como enviado do Senhor. Todas essas causas são reais, irmãos. Eu vim, eu dirigi. Eu recebi o convite. Não existem causas naturais. Então minha questão é, como é que eu posso viver por louvor da glória do Senhor? Quando eu vou para o supermercado, fazer compras. E a minha oração todos os dias é essa, irmão. Todos os dias eu faço a oração. Senhor, me dê a oportunidade hoje de conhecer alguém, seja lá onde eu for, que eu possa tomar a iniciativa de conversar para conhecer essa pessoa, para saber se essa pessoa conhece o Senhor Jesus, tem a alegria da salvação e do Salvador, eu possa falar para ela sobre Jesus. E se for crente, que eu possa encorajá-la ou ser encorajado. Eu vou para o supermercado, irmãos, mas a minha é o quê? Eu estou sendo enviado para o supermercado. Nós somos enviados. E eu vou dizer para vocês sobre essa questão do controle da geografia de Deus na nossa vida. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 17. Eu tenho boas novas para vocês, irmãos. Olha, irmãos, vocês vão sair daqui e dizer, eu sei porque eu vim para a igreja hoje. Olha, porque eu sempre venho, eu tenho que tocar. Todos isso aí, irmãos. Mas a motivação maior é quando você sabe, eu não vim aqui simplesmente para tocar. Eu vim aqui porque Deus me enviou para adorá-lo. E eu vou usar o instrumento que Deus me deu. Muda a vida toda, irmão, sua. Eu recebo o meu salário. Por que eu recebi o meu salário? Porque eu trabalhei. Aí eu esqueço como é que Deus coordenou tudo isso para que eu tivesse esse salário, que eu tivesse esse dinheiro. E que eu possa usar para o quê? Para o louvor da sua glória. Eu não tenho dinheiro, meu dinheiro é de Deus. Ele me deu os recursos. Irmãos, olhe, isso significa viver uma vida, segundo o apóstolo Paulo diz em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 9, quer comais,
quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E não vos torneis tropeços nem para os gentios, os incrédulos, e nem para a igreja de Deus. Assim como eu faço tudo para ganhar alguns. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o apóstolo Paulo. Deixa eu ler para vocês. Atos, desculpa não que eu vou resumir os outros 2 pontos. Atos capítulo 17. Esse é um texto muito importante porque Paulo está naquela sua segunda viagem. A propósito, eu não chamo viagem missionária de Paulo, porque essa palavra missionária não está na Escritura. É só viagens de Paulo, de Barnabé, de Silas, porque parece só quem tem viagem missionária é Paulo. Já notou isso? Jesus não tem viagem missionária. Já viu alguma viagem missionária de Jesus? A maior viagem de missão é do Senhor Jesus. Pedro não tem viagem missionária, é só Paulo. Não, irmão. As viagens, tudo coordenado por Deus, dirigidos por Deus. Chega lá em Atos 17, ele está esperando Silas e Timóteo para chegar. Ele está em Atenas, no sul, na região da Grécia. Aí a Bíblia diz isso. Atos, capítulo 17, você sabe disso. Versículo 16. A minha questão é, o que é que você faz quando está esperando alguém? Veja bem, enquanto Paulo os esperava em Atenas, eu gosto de mudar. Muitas vezes eu vou com minha esposa, irmão, porque a minha esposa vai fazer compra, ela vai olhando as prateleiras, eu vou procurando gente lá dentro para conversar. Faço isso, meus irmãos. Deus enviou ela lá para pegar a comida e eu vou lá também comer comida de graça que tem lá. Mas, ao mesmo tempo, fico procurando. Digo, eu quero saber onde tem. Aí, você sabe aquele pessoal que fica sem fazer nada, só dando comida? Então, eu vejo que quando tem muita gente, eu vou lá conversar com eles. E, às vezes, tem aquele pessoal que fica querendo vender cable TV, né? Quando eu vejo eles, aí eu passo de propósito lá para o pé. Aí, meu senhor, por favor. Eu disse, pois não. O senhor tem cable TV? Aí eu pergunto para eles, eu jogo de para eles, olha, eu lhe dou $1.000 se você me convencer a pegar esse cable TV. Aí o cara fica desconfiado, né? Eu disse, por que eu deveria ter um cable TV? Aí ele diz assim, olha, porque aqui nós temos 300 e tantos, 400 canais. Eu disse, quantos dias tem o ano? 365. Meu irmão, tem mais canais do que dia. Aí eu digo, me diga uma coisa. Você acha que eu vou ter tempo para passar o dia todinho assistindo televisão? Será que não tem uma coisa melhor para fazer? E aí eu começo a conversar com eles. Eu digo, olha, eu conheço um livro que tem todas as promessas que você nem imagina que tem. Aí muitas vezes eu estou perguntando para eles, você tem Bíblia? E alguns deles dizem, eu tenho. Se você está lendo aquela Bíblia, estou. Como é que você lê a Bíblia? Um versículo ali, outro versículo lá. Eu disse, não, eu vou te dizer um jeito de como ler essa Bíblia. E eu vou te mostrar aqui algumas promessas que tem só em Jesus. Mas, a propósito, mas fica olhando, você não está vendo um cliente, né? Por isso que é bom a gente chegar mais cedo, porque tem pouca gente. Irmãos, já descobri tanto crente. Depois um deles disse assim, eu também não tenho. Rapaz, tu vende cable e não tem cable na tua casa? Não, não tenho não. E as oportunidades de falar do Senhor Jesus. Veja bem, Atos, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria e por isso dissertava. Começou a falar de judeus, etc., nas praças, etc. Aí, de repente, você sabe, é convidado para falar para esses filósofos. Agora, veja naquele mensagem que ele diz para os atenienses, os filósofos aqui, veja o que ele fala sobre o Deus que eles não conheciam. Veja os versículos 24 a 28. Ele fala sobre o Deus desconhecido, um Deus desconhecido. Diz, ao Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanos, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo, ele mesmo é quem a todos dá o quê? Vida, respiração e tudo mais. Tem alguém vivo? Está vivo porque o quê?
Ele está dando vida. Está respirando, é porque Ele está dando respiração. O que você tem de bom e de bênçãos é Ele que dá. Quer você reconheça isso ou não? Aí diz mais. De um só fez toda a raça humana, que está Adão e Eva. Para o que, irmãos? Para habitar sobre toda a face da terra. Agora vem duas coisas aqui que Deus estabelece o seu tempo e a sua geografia. Veja, de todos nós, não é só de Jesus, nem de Paulo, nem de Maria, nem de José. E a Bíblia diz assim: havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e o quê? E os limites da sua habitação. Deus determinou onde eu ia nascer, o dia que eu ia nascer e quando eu ia nascer. Meus pais não tiveram controle sobre isso. No dia que eu nasci, então eles viram que eu nasci, botaram o nome de Elias. E a Bíblia diz, esse aqui ia nascer lá com esses pais. Está aqui. Agora não somente isso. Então presta atenção, irmão. Tem alguém morando do seu lado, da sua casa? Os meus vizinhos eu já conheço. Chegou um vizinho novo lá, faz uns 2 anos, irmão, 3. Chegou. E eu ficava tentando vê-lo quando ele chegava, porque o pessoal aqui, né, pega o carro, sai da garagem, não volta mais. Aí eu fiquei um dia só lá esperando. De repente ele chegou, fui lá conversar com ele. Meu nome é Elias, estou aqui há tantos anos. Se precisar de alguma coisa. Aí toda vez que ele via, eu ficava lá fora. Aí um dia ele veio conversar comigo, orando, o Senhor me deu a oportunidade. Este homem chegou e fez a seguinte pergunta para mim. Sabe por quê, irmãos? Por que que esse homem, perguntei por que que ele morava ali, e eu podia saber que havia uma razão para ele estar ali, irmãos. A única coisa que você tem que lembrar é o seguinte: ele está ali porque Deus colocou ali. Por que que Deus colocou aí do meu lado? Para quê? Aí, irmãos, essa pessoa soube que tinha havido uma casa, tinha pegado fogo lá em Clinton, lá perto da nosso mesmo neighborhood. Aí ele chegou para mim uma vez e disse assim: pastor, eu lhe contar, ele disse, eu tenho uma casa aqui em Clinton, mas a casa pegou fogo. E o meu netinho que estava lá morreu queimado. E o meu filho, o pai dele também. Quando a casa pegou fogo, eles tinham botado grades de ferro. Ouviram o grito, ele saiu, mas viram o grito do menininho. O filho estava do lado e resolveu entrar para salvar o filho, o neto. E os dois morreram queimados. Eu agora aluguei essa casa aqui do seu lado. Era só ele e a esposa. Eu nunca vi tanta dor na minha vida. E eu sei que Deus determina todas as coisas para o louvor da sua glória. E já tinha compartilhado com ele sobre o Senhor Jesus, e chegou o momento que ele disse assim: pastor, posso fazer uma pergunta? Ele disse: olha, o meu filho antes era muito ruim, para mim, para minha esposa. Mas algumas semanas antes disso acontecer, ele ficou um filho melhor para mim, etc. Pastor, meu filho está no céu. Eu disse para ele: Mike, se o seu filho cria no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, a quem Deus enviou a este mundo, morreu na cruz, restou dentre os mortos e nos reconciliou com Deus, ele está no céu. Mas essa é uma pergunta que eu não posso responder porque eu não sou Deus. Eu oro, que se ele não tinha essa crença no Senhor, que nos momentos finais da vida dele, que ele se voltou para o Senhor e clamou pelo nome de Jesus. Porque Jesus uma vez salvou um homem nessa situação, quando estava na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas eu não sei. Por que é que Deus colocou aqui? Irmãos, eu estou estudando a Bíblia com aquele homem.
A esposa dele ficou muito mal, eu fui visitá-la no hospital, falei de Jesus para ela. A última palavra que eu dei para ela foi quando eu estava já para viajar para o Brasil, mas eu fui lá no hospital, conversei com ela, estava em estado de coma. E ele disse, ela não vai reconhecer, não vai conversar com ninguém. Chego lá, fui no paletó, gravado minha Bíblia, sou pastor, fui direto lá. Quando eu cheguei lá, ela estava lá, irmãos, lá com os bip, 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 bip. Aí eu cheguei assim, como era o nome dela, mamãe? Judy. Eu cheguei e falei assim, sozinho lá, na UTI, eu disse, Judy! Meus irmãos, ela olhou para mim, abriu os olhos. Digo, Judy, aqui é Elias, seu vizinho. Eu vim aqui fazer uma visita, a Focalina mandou lembranças, e eu falando um pouco mais alto, porque já me disseram, quando a pessoa está assim, você fala alto, ela escuta. Quer dizer, eu estou indo para o Brasil, mas eu queria só vir aqui para ter certeza absoluta. Deixa-me falar mais de Jesus para você. E comecei a falar do Senhor Jesus para ela, e perguntando, e ela com lágrimas nos olhos, olhando para mim. Eu disse, Judy, eu oro que o Espírito Santo de Deus possa lhe convencer, e você possa crer, que ela já tinha me dado um testemunho que cria. E que se Deus te levar agora, tem certeza absoluta que você está nos braços do Senhor Jesus, que morreu e deu a sua vida por nós. Foi embora depois, ela faleceu. Quando eu voltei, eu fiz o funeral. E esse homem está lá também. E sempre está indo na nossa casa para a gente conversar sobre as grandezas de Deus. Ele disse, pastor, eu nunca tive tanta alegria na minha vida, tanta resposta na minha vida. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte. Ele, vem aqui, vem comigo, fica aqui. Semanalmente, vem aqui na minha casa para a gente sentar aqui, comer e a gente ler a Bíblia. Você pode fazer qualquer pergunta e nós vamos estudar a Bíblia juntos. Irmãos, por que esse homem está do meu lado? A Bíblia diz o seguinte, veja bem, estabelecido os limites da habitação, sabe para quê? Tem mais. E de uma só fixar tempos previamente e os limites para buscarem a Deus. O pastor Sam falou isso hoje. Nós nascemos aquilo que Agostinho falou, com um grande vácuo na nossa vida, e esse vácuo só se cumpre quando nós recebemos o Senhor Jesus. E esse é o vácuo. Fama não resolve, dinheiro não resolve, sexo não resolve, drogas não resolve, casamento não resolve, nada. Isso os pessoal usam, irmãos, para procurar um jeito de dar razão de viver. Uma vez eu falei com alguém, disse, se você não tem Jesus, você vive uma vida que não vale a pena ser vivida. Aí ela disse assim, o senhor quer dizer que eu devia me suicidar? Eu disse, não. Buscar o Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não tem Jesus não tem vida, não tem verdade, não tem... Aí veja o que ele diz mais, irmãos. Veja bem. Para buscarem a Deus, se porventura tateando posso achar. Tateando o quê? Procurando meios. Eu estou procurando alguma coisa, mas que as pessoas precisam o quê? É Jesus. Procuram fama, procuram doutorado, sei lá o que for. Eu tenho 3. Mas são os doutorados que dão sentido para a minha vida, não. É Jesus. Aí diz mais ela. Bem como não está longe de cada um de nós. E aqui vem o texto que eu gostaria que você lembrasse. Pois nele vivemos. Tem alguém vivo nesse mundo? É por causa dele. Segundo, nele nos o quê? Movemos. A propósito, a palavra que mover, irmão, não tem nada de coreografia, não. Não é de dança, não. Não é mover disso, não. Mover você está vivendo. Aqui é de migração. Nele nós migramos. O Senhor coordena toda a nossa geografia. Não desperdice a sua geografia. Agora, só para terminar rapidamente. Para que Jesus foi morar em Cafarnaum, irmãos? Para que foi? Está aqui, ó. Para que o povo que jazia em trevas, o quê? Visse grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O problema fundamental de todo ser humano que viveu depois da queda, que vive hoje até a vinda do Senhor Jesus, é um só. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o Senhor Jesus foi enviado para lá para quê? Para salvar estas pessoas. O problema das pessoas não é educação, nem econômico, nem saúde, nem ético, nem de família. O problema é espiritual. E que afeta todas as áreas da nossa vida.
Jesus foi enviado lá porque a vida estava nele. E a vida é o quê? A luz dos homens. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Está no seu Filho. E a Bíblia diz que Jesus foi para esse lugar para salvar essas pessoas. Para salvar essas pessoas. Nós estamos nesse mundo para isso. Agora, só para terminar, o que é que Jesus fez? Quais são os meios que Jesus usou, irmão, para salvar as pessoas? Veja lá o versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e o quê? E a dizer. Jesus o quê? Falou com as pessoas, pregou para as pessoas, conversou com as pessoas, falou para as pessoas e se apresentou a si mesmo como o quê? Arrependei-vos, vocês são o quê? Pecadores, em rebelião contra o meu Pai. Porque está próximo. Arrependei-vos para que vocês possam receber o quê? Perdão real do Rei Jesus, porque está próximo o Rei dos Céus. Palavras, porque o Rei prometido está aqui. Esse aqui é só o resumo da mensagem dele. O Rei está aqui. Quando diz o Rei está próximo, quer dizer, o Rei chegou. O que foi prometido. Agora, nesse período do reino, só os que nascem de novo é que podem ver que Jesus é Rei. Mas vai ser um dia que ele vai vir visivelmente. E todo olho verá, e toda língua se dobrará, e confessará que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas nesse período, irmãos, aqueles que creem começam a ver que realmente nós temos um Rei. E que nós somos parte dessa comunidade, desse Rei, e desse reino, desse domínio. Que Deus possa, irmãos, nos ajudar a não desperdiçar a nossa geografia, nem a geografia dos outros ao nosso redor, nem o nosso tempo, nem o tempo dos outros. E viver para a glória dele, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Jesus não somente nos enviou, ele veio. Jesus não somente disse fazer discípulos, ele fez. Prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Nesse caso, seguidores de Cristo são pescadores de homens. Orem por pessoas, procurem pessoas, planejem. Não desperdice a sua geografia e nem o seu tempo. E quem ouvir as boas novas, Deus proclamar a salvação de graça, vinde desfrutar. Ó, que o mundo inteiro ouça anunciar, todo o que quiser é vir. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Que Deus nos abençoe. Não desperdicem, entendam por que vocês estão onde estão,